Irmãos, o livro do Apocalipse, os irmãos já sabem, é um livro profético. Mas, quando João escreve esse livro, a igreja passava por um período muito difícil na história dela. Ele escreve esse livro aproximadamente entre o ano 95 ao ano 101. João estava preso na ilha de Patmos, porque ele foi exilado por causa do imperador Domiciano. Os cristãos estavam passando por dois momentos. Ou eles eram massacrados pelo imperador por causa da sua fé, ou então eles eram exilados na ilha de Patmos. Era como se fosse um lugar de reclusão. E João era um desses. Ele estava naquela ilha, ele era o último apóstolo vivo. Paulo já tinha sido degolado em Roma no ano 64 por Nero. Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Todos os discípulos foram massacrados pelo Império Romano. Eles sofreram perseguições por causa dos judeus, depois por causa do Império. E a situação era tenebrosa para a igreja, em todos os cantos. E então, Cristo vem até João e traz essa revelação para ele acerca das coisas que já aconteceram, das que estão acontecendo e das que brevemente aconteceriam. Eu quero falar hoje sobre a mensagem que Jesus trouxe à igreja de Éfeso. E eu quero fazer uma aplicação para nós como igreja hoje. 7 igrejas receberam instruções de Cristo aqui, mas eu quero focar somente nessa primeira. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, por vários motivos. Éfeso era uma cidade, era a 4ª maior cidade ali do Império Romano, muito abastada. Tinha muita gente, muito fluxo de pessoas passando ali, uma cidade marítima. Então é uma cidade da Ásia maior que a gente pode dizer assim, que tinha o maior fluxo de culturas também. E hoje é a atual Turquia, né? Para quem conhece a Turquia, conhece Éfeso, de alguma maneira. Mas o apóstolo Paulo, quando ele passou naquela igreja, ele ficou quase 3 anos ensinando ali. E ele foi pregando o evangelho e trazendo maturidade para aquela igreja de Éfeso. Depois, ele colocou Timóteo, ele ainda era muito jovem, como pastor daquele lugar. Nas cartas pastorais de Paulo, Paulo instrui a Timóteo a trazer para a igreja um ensino mais rígido, para ele ter cuidado com os falsos mestres. E Timóteo seguiu isso. Naquela primeira geração, Éfeso cresceu como igreja. Era muito conhecida. Todas as igrejas sabiam da igreja de Éfeso. E então os apóstolos morreram, Timóteo também veio a falecer, e a igreja começou a ter certos problemas. A gente sabe que o apóstolo João, que está escrevendo essa carta, inclusive, ele também foi um dos pastores dessa região. E a primeira coisa que ele diz aí no versículo 1 que a gente leu, eu quero chamar a atenção dos irmãos. O texto diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A expressão anjo da igreja tem a ver com os ministros, os líderes que presidiam sobre aquela igreja. E Cristo fala: olha, escreve para eles, eu tenho uma mensagem para vocês. E ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas representam esses líderes, e os 7 castiçais que o texto diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro significam as 7 igrejas da Ásia, e Éfeso era uma delas. E o texto é enfático em dizer: Cristo anda no meio dos castiçais, ou seja, Cristo está andando no meio da sua igreja. Cristo está presente quando a igreja está em comunhão. Ele anda no meio da igreja. Muitas das vezes nós esquecemos isso. Então nós estamos no culto, só de corpo, mas não de alma. Mas Cristo está presente no meio da congregação. Ele anda no meio da igreja. Isso tem que trazer alguma resposta do crente. Eu não estou diante de qualquer pessoa. Eu não estou diante do grupo de louvor. Eu não estou diante do ministrante. Eu estou diante de Deus. É isso que significa o culto ao Senhor. Você está cultuando a Deus, e Ele está andando no meio da congregação. No verso 2, João continua e diz: eu sei as tuas obras. Cristo diz isso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos.
Segunda característica, além de Cristo andar no meio da igreja, Cristo conhece as obras da igreja. Ele sabe o que a igreja está fazendo. Ele sabe o que você está fazendo. Não só enquanto você está na congregação. Cristo sabe as suas obras na sua vida particular. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe, eu sei das tuas obras. Eu tenho plena ciência do que está acontecendo na igreja. Nada escapa da vista de Cristo. Ele está andando e Ele conhece. E em relação a essa igreja, existem algumas qualidades que Jesus exalta aqui. Ele fala, eu conheço o teu trabalho. A igreja de Éfeso trabalhava. Era uma igreja envolvida com a congregação. Era uma igreja que estava sempre unida para fazer alguma obra, para fazer alguma coisa. Então Cristo exalta o trabalho dessa igreja. Olha, vocês estão trabalhando, eu estou vendo isso. Eu estou vendo. Isso é importante, irmãos, que o trabalho que você faz para Deus. Não pense que Deus se esqueceu. Ele está vendo, Ele sabe. Aleluia. De tudo que é feito em nome dEle. Ele sabe, está registrado. Aleluia. Eu sei do teu trabalho. Aleluia. Outra característica que Ele exalta aqui na igreja de Éfeso, e a tua paciência. Pode ter alguma versão que diga a tua perseverança. Porque o trabalho era difícil naquela época. Eles estavam debaixo de perseguição intensa. Era difícil você ser crente, continuar trabalhando. Mas eles eram perseverantes. Eles trabalhavam e permaneciam trabalhando. Permaneciam fazendo a obra. E nós temos que aprender isso. Nós não podemos ser igreja inconstante. E por qualquer coisinha a gente para o trabalho. A gente simplesmente cessa de fazer a obra de Deus. Essa não é uma característica de uma igreja saudável. A igreja saudável trabalha, mas ela também persevera, não é fogo de palha. Começa uma obra, passa um mês, 2 meses, a igreja para. E vem aquele esfriamento, vem aquele ato. Não é assim que a igreja tem que ser, ela tem que ser perseverante. Ah, mas está tão difícil, irmãos. Não está difícil, não. Está difícil nessa época aqui, onde a sua cabeça podia ser cortada. E aí sim, você poderia dizer que está difícil ser crente, mas hoje não. Não existe essa desculpa no nosso tempo. É muito tranquilo ser cristão no Brasil. Você tem liberdade, você pode falar do evangelho na rua. Mas nessa época que a igreja trabalhava e perseverava debaixo do chicote. E o Serginho falou uma coisa ontem, no culto dos jovens. Os cristãos pós-modernos estão ultimamente com medo de serem cancelados. Ah, vou ser cancelado no Instagram, não vou falar de Jesus, porque vou ser cancelado, motivo de chacota, sei lá. Irmãos, é um cristianismo raso, fraco, tolo. Nós precisamos voltar a essa intrepidez da igreja antiga, que trabalha, que não está nem aí para perseguição, que não está nem aí para o sofrimento que pode vir, porque nós somos chamados para isso. Esse é o nosso papel como igreja, e a igreja sempre sofreu, e ela vai continuar passando sofrimentos. Cristo disse, no mundo tereis aflições. Hora nenhuma ele disse, no mundo tereis conforto como cristãos. Jamais Jesus disse isso. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Essa é a palavra de Cristo. E a igreja de Éfeso trabalhava e perseverava. Tinha mais uma característica que Cristo exalta nessa igreja. Veja comigo. E que não podes tolerar, sofrer os maus. A igreja de Éfeso não tolerava falsos ensinos. Não tolerava. Outra característica muito perdida em muitas igrejas. Eu conversava de manhã com alguns irmãos, hoje na escola bíblica, sobre isso. A importância de conhecer a Escritura profundamente. Isso não é um requisito só do ministro, não é. Conhecer a Escritura é responsabilidade do cristão, de todos os cristãos. É engraçado que quando Paulo ele foi pregar na região de Bereia, estava passando por algumas cidades gregas, e depois que ele sai de Bereia, ele vai em Tessalônica.
Ele fala que ele ficou impressionado com a distinção entre as duas igrejas. Ele fala assim: olha, os irmãos de Bereia, eles são irmãos impressionantes, são muito mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Ele fala o motivo disso. Ele fala assim: olha, os de Bereia, enquanto eu estava pregando o Evangelho, eles estavam lá conferindo nas Escrituras, para ver se o que eu estava dizendo e anunciando tinha base escriturística, tinha base bíblica. E ele fala: esses irmãos são muito nobres. Irmãos, era o apóstolo Paulo pregando, ele tinha autoridade, ele era um apóstolo enviado de Jesus, mas ainda assim a igreja de Bereia queria saber se o que ele estava dizendo condizia com as Escrituras, porque o que conta aqui não é a autoridade, o que conta é a adequação às Escrituras. E o próprio Paulo diz isso ainda, que um anjo do céu ou eu mesmo vos anuncio um evangelho diferente, que eu seja amaldiçoado. Ele fala isso em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Então ele diz: olha, não creio em todo o Espírito, não creio em todo o ensino. A igreja hoje, ela senta no banco, ouve o ministrante e vai recebendo e engolindo tudo que é despejado, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma responsabilidade de filtrar o que está sendo dito e conferir com a palavra de Deus. Muitas das vezes por causa de preguiça. Nós temos preguiça de ler as Escrituras, nós não temos preguiça de fazer outras coisas, mas de ler as Escrituras nós temos preguiça. A igreja de Éfeso não tolerava o falso ensino, e isso vem muito porque Paulo pegou muito no pé de Timóteo e falou assim: olha, cuidado com os falsos mestres. Então Timóteo instruiu muito bem a igreja nesse sentido. O texto ele diz: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Paulo já tinha lidado no ministério dele com falsos apóstolos, pessoas que se diziam apóstolos de Jesus e não eram. Isso está em 2 Coríntios capítulo 11. E aqui a igreja de Éfeso também fazia isso. Muitos naquela época vinham com ensinos estranhos para a igreja, e eles, então, com bastante maturidade espiritual, eles conferiam com as Escrituras e falavam: esse é um falso apóstolo, nós não aceitamos esse ensino. Infelizmente, a igreja de Tiatira, que estava lá na frente, a quarta igreja, era o contrário. Essa igreja, o texto diz que ela estava tolerando uma falsa profetisa ensinar os irmãos, e Cristo repreende essa igreja. Mas a igreja de Éfeso não, ela era séria, ela era voltada à palavra, e ela colocava a prova nos seus ministros. Assim tem que ser o crente, responsável, maduro, mas para isso ele tem que se engajar com a palavra de Deus. O verso 3, o texto continua, e Jesus diz assim: e sofreste, e tens paciência. Por isso que a perseverança aqui significa continuar o trabalho mesmo debaixo do sofrimento. Cristo fala: vocês sofreram, mas vocês têm paciência para continuar o trabalho. E a gente tem que sofrer sim, mas ter paciência para continuar o trabalho não para. O Evangelho não para, e a igreja não pode parar. Nós temos que cumprir o nosso papel, custe o que custar. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. São 3 qualidades então, irmãos: trabalho, perseverança e ortodoxia. Trabalho intenso na obra. Perseverança é continuar trabalhando mesmo debaixo das dificuldades. E ortodoxia significa zelo pela doutrina certa. Essa palavra, né, é muito estranha para muitas pessoas, né? Ortodoxia, né? Mas orto significa reto, doxia significa doutrina, opinião. Opinião reta, doutrina reta. Quando o indivíduo está com o pé quebrado, uma criança, você leva no ortopedista para consertar a criança, né? Ortodoxia é a doutrina correta. Eles tinham essas 3 características. Para quem olha de fora, fala assim: essa igreja é perfeita, não falta nada. Tem trabalho, tem perseverança, tem doutrina. Mas Cristo tinha uma reclamação para fazer. Ele tinha uma queixa para fazer contra essa igreja. Irmãos,
Se essa igreja que tinha trabalho, perseverança e doutrina, e Cristo ainda tinha uma queixa contra a igreja, eu temo as nossas igrejas de hoje, que muitas vezes nem trabalho tem, muitas vezes nem doutrina reta tem, muitas vezes nem perseverança tem. Eu fico pensando, o que Cristo diria para uma igreja do Brasil, no nosso contexto do século XXI? Pensando o que ele falaria. Quais seriam as qualidades e quais seriam as queixas? Infelizmente, eu acho que a gente tem vivido um nível de cristianismo muito baixo. Muito baixo. A gente tem levado a obra de Deus de maneira muito superficial. Nós, igreja como um todo. E aqui vai uma queixa. Veja comigo, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como pode uma igreja ter trabalho, perseverança e ortodoxia e ter deixado o primeiro amor? Terrível. Terrível. Mas isso acontece. A igreja, irmãos, ela passa por diversos problemas, mas a gente pode resumir 3 aqui principais. Primeiro, a igreja lida com apostasia. Apostasia é quando há um rompimento com a fé, um naufrágio da fé. A pessoa que antes confessava o Senhor Jesus, ela rompe com a confissão e ela vai viver uma vida sem Cristo. Isso é apostasia, isso acontece desde o início da história da igreja. Isso acontece ainda hoje. Existem países em que a apostasia está em índices muito elevados. Os irmãos sabem que no contexto europeu os cristãos já abandonaram a fé há muito tempo. Muitos missionários querem ir até a África, o continente africano, ou então nos países asiáticos para, de fato, evangelizar. Isso é muito bom. Mas a gente esquece que um lugar que precisa de trabalho missionário é na Europa. O cristianismo lá morreu. É o povo mais frio. O cristianismo que acendeu, a reforma protestante que acendeu lá na Alemanha, na Suíça, na Holanda, hoje são países totalmente frios. Muitas igrejas históricas, catedrais viraram boates. É um absurdo isso. Porque a apostasia entrou no continente europeu. E pasma. Nos Estados Unidos, um país totalmente protestante, a apostasia segue acelerada. E essa pode ser uma realidade aqui do Brasil em poucos anos, se a igreja não trabalhar direito. Outra realidade que a igreja também enfrenta, além da apostasia: mundanismo da igreja. Mundanismo da igreja. Igrejas carnais, envoltas em pecados, crentes pecadores, que não tem absolutamente nenhuma diferença com o mundo. Nenhuma. Você olha para o cara, para o que ele faz, para o que ele fala, não tem nada de diferença de um crente. E Tiago fala do mundanismo na igreja, no capítulo 4 da epístola dele. Aquele que quer ser amigo do mundo, automaticamente, meu irmão, se tornou inimigo de Deus. E a igreja também passa por esse problema e tem que lidar com esse problema. Mas existe um terceiro problema que é muito mais sério do que esse. Sabe qual é esse problema? Frieza espiritual. Esse é um problema muito mais sério, muito mais difícil de detectar. Sabe por quê? Porque a igreja aparentemente está bem, está trabalhando, está perseverando, está tendo a doutrina correta. Isso é muito bom. Jesus exalta as qualidades da igreja, mas por baixo a igreja deixou o primeiro amor. Está fazendo o trabalho, está perseverando, não porque está com zelo e intensidade de amor a Deus, mas porque tem que fazer, mas porque foi ensinado o que tem que fazer. E esse é um perigo das nossas igrejas. Talvez nós estamos nos enganando, achando que está tudo certo, mas nós precisamos melhorar a igreja. E para isso começar, nós precisamos resgatar o primeiro amor.
Porque o verso 4 diz: eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Porque o mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É completo, é entrega. Isso é servir a Deus com o primeiro amor intenso, com zelo. Eu trouxe algumas características, irmãos, que apontam, que indicam, que evidenciam que uma igreja está em processo de esfriamento espiritual. Eu trouxe algumas. Eu gostaria de refletir com vocês essa noite, rapidamente. Primeira característica que eu anotei tem a ver com a falta de oração particular e coletiva, principalmente particular. A reflexão é: eu tenho orado? Mateus capítulo 6, o texto diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto. Muitas das vezes nós oramos na igreja. Isso é muito comum, né? Com os irmãos. Mas Cristo, Ele ordena que a gente tenha uma vida de oração particular. Você entrar no seu quarto, onde não tem ninguém olhando, só você e Deus, e conversar com Deus. Isso tem que ser uma vida diária, não uma vez por semana. E se sua vida de oração tem sido uma vida faltosa, isso é um grande sinal de esfriamento na fé. É um grande sinal. Você pode estar trabalhando na congregação, você pode ter uma doutrina correta na sua cabeça, mas se está faltando isso, um alerta. Como está a sua vida de oração? Você tem falado com Deus no particular? Você tem se derramado diante de Deus? Você tem parado para ouvir ao Senhor? Você é sensível à voz de Deus? Essa é uma característica do cristão que ainda retém o primeiro amor. Segunda característica: falta de leitura da palavra para aplicação diária. Muitas pessoas até leem a palavra por ler, mas o verdadeiro fervor espiritual está em ler a palavra e tentar aplicá-la no dia a dia. Não é somente ler a palavra, é viver a palavra. É mastigar, digerir e viver aquilo. Não é simplesmente dar sentimento mental para aquelas informações. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mas é aplicar. Eu li isso hoje, e hoje eu vou me comportar de maneira diferente, porque eu vou aplicar essa palavra na minha vida. Isso, sim, é uma prática espiritual saudável. A pergunta é: temos feito isso? Ou temos simplesmente ido à congregação esperando que tudo seja mastigado, e que a minha vida com Deus também seja mediada e mastigada por outros? Nós somos evangélicos, irmãos, nós não somos católicos. Não tem um sacerdote aqui, um padre, um sumo pontífice aqui que faz uma ponte para você com Deus. Todos são sacerdotes diante de Deus. Você pode falar com Deus, você pode falar com Deus. Você tem acesso a Deus por Cristo. É isso, inclusive, que Apocalipse 1, verso 6 diz: construiu sacerdotes a Deus, e você é um deles. Então não espere que as pessoas façam para você o que você tem que fazer. É você que tem que cultivar esse relacionamento com Deus. Não é a congregação que vai fazer isso para você. É você que tem que buscar isso. E essa é mais uma característica. Se você não tem buscado esse relacionamento, essa aplicação da palavra diariamente, esse é um outro sinal de que a sua vida espiritual não vai bem, que você precisa melhorar. E veja, o texto não está dizendo que você não é crente, não é isso. Está dizendo que você é crente mesmo, que eu sou crente mesmo. Mas se nós não tivermos uma vida que esteja pautada nesse fervor espiritual, nós somos crentes fracos, crentes deficientes. Não é isso que Cristo tem para nós. A terceira característica: falta de zelo pelos cultos a Deus. Esse é outro problema. Tudo é mais importante do que
desafia o culto a Deus, qualquer coisa. Tudo é motivo para faltar em culto. Qualquer coisa é motivo de faltar em culto. Como se o culto a Deus fosse a última coisa, a última opção que eu tenho. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixai a vossa congregação como é costume de muitos. Nós temos que ter zelo pelo culto. Nós estamos adorando ao Senhor. E muitos irmãos, muitas pessoas colocam o culto em último lugar da agenda. É novela, filme, compra, sei lá o que, tudo na frente do culto. E eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que abandonar tudo para ir para o culto. Tem irmãos que trabalham, claro, não tem problema nenhum, tem que trabalhar. Não tem jeito. Agora, tem alguns motivos que não justificam a falta no culto. A pregação vai ser direcionada para você. Você vai exercer culto a Deus. Você não vai assistir o culto, você vai prestar o culto. Você não assiste culto, como diz o Wesley sempre aqui. Igual você está vendo no filme da Marvel, né? Você não assiste o culto, você presta. Você oferece. Como um sacerdote, você oferece o culto a Deus. Você participa do culto, você é um pedaço do corpo. Isso é muito importante. Em todos os cultos. Todos os cultos são importantes. O culto de terça, o culto de oração na segunda, o culto no domingo de manhã, na escola bíblica, e o culto no domingo à noite. Se você puder vir, venha. Outra característica: falta de arrependimento por causa da insensibilidade espiritual. Irmãos, isso é muito sério. Esse aqui é sério. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Ela fala isso. Nós recebemos o selo de Deus. Nós somos marcados. É um selo eterno. Quando Cristo vier, quem tiver esse selo estará com Ele. Mas o apóstolo Paulo, em hora nenhuma, diz que esse selo não pode ser cada dia mais apagado. Inclusive, ele fala o contrário. Ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. Você pode ser selado pelo Espírito Santo, e você pode viver uma vida que apague o Espírito Santo dentro de você. E se você vive uma vida como essa, você vai se tornar cada dia mais insensível pelo pecado. Você vai começar a fazer coisas e você não vai sentir mais sensibilidade do Espírito Santo. Não vai mais pesar a sua consciência. E a cada dia mais você vai ficando mais duro de coração. A dureza do coração é uma realidade em muitas igrejas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Hebreus capítulo 3, verso 3, o texto diz: exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que o coração não se endureça pelo engano do pecado. Por isso a importância da congregação estar junta. Um incentiva o outro. É difícil caminhar, mas a congregação traz o que Paulo chama de fé mútua. Um carrega as cargas do outro, um incentiva o outro. Para quê? Para que o coração não se endureça pelo engano do pecado. É porque isso pode acontecer. Será que nós temos vivido uma vida que mantém aceso o Espírito, ou uma vida que tem apagado esse Espírito? E mais uma vez, não tem nada a ver com vir na congregação, ser fiel na congregação, trabalhar na congregação, porque os crentes aqui trabalhavam. Não tem nada a ver com heresia. O cara prega heresia, distorce a palavra, porque eles não distorciam a palavra. Tem a ver com vida pessoal, devocional. Por isso que é sério. Os judeus faziam cultos a Deus no Antigo Testamento. Chegou um período lá que Deus repreendeu o povo judeu. Amós capítulo 5, ele fala assim: olha, as suas congregações, quando vocês se ajuntam para louvar ao Senhor, isso não me agrada de maneira nenhuma. Algumas traduções falam que Deus se enojava
nos louvores de Israel a ele. Eles estavam reunidos para louvar ao Senhor, mas aquilo subia de modo a desagradar a Deus, porque eles não tinham vida com Deus, eles tinham só religião. E essa é uma linha muito tênue. A gente vai vendo a religião e a gente esquece da espiritualidade com Deus. Isso é muito perigoso. Portanto, a gente tem que cultivar todos os dias o Espírito. O texto de Efésios, capítulo 5, também fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É porque ele pode ser entristecido, irmãos. Não está falando de perda de salvação, está falando de perda de vida com Deus. Está falando de falta de sensibilidade com Deus. E a gente tem que cultivar isso. Tem que ser uma realidade da igreja. 5. Falta de temor em relação às coisas de Deus. Não sei se alguém segue aquela página do Worship Fails no Instagram. Vocês já devem ter visto, né? O Worship Fails sempre posta lá algumas coisas que acontecem em outras igrejas. Tem algumas coisas que são engraçadas, alguns erros e tal, né? O pessoal tocando, às vezes erra uma nota. Mas tem certas coisas que a gente vê que você não dá risada, você fica triste. Eu não sei vocês, mas tem coisas que eu vejo lá, eu até comento isso lá no mesmo plano. Tem coisas que eu vejo lá que eu falo assim: isso não tem graça, cara. Que nível de maturidade chegou essa igreja aqui? Não tem lógica uma coisa dessa. As pessoas perderam o temor a Deus e a reverência às coisas de Deus. Meus irmãos, isso é coisa muito séria. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Os irmãos da igreja de Corinto, quando eles iam reunir para fazer a ceia do Senhor, estava uma bagunça na igreja. Uma bagunça. A igreja dividida em grupinhos. E aí, Paulo diz: olha, sabe por que na igreja de vocês tem muita gente doente? Doença física. Ele fala: sabe por que tem muitos fracos na fé entre vocês? Sabe por que tem no meio de vocês gente, inclusive, que já morreu? Fala: doentes, fracos na fé e gente que já dorme, gente que morreu. Ele fala: por causa da forma como vocês estão celebrando a ceia do Senhor. Veja, quando a igreja perde o temor pelas coisas de Deus, ela então se torna sujeita à repreensão de Deus. E quando Deus disciplina a igreja, meus irmãos, não tem ninguém que vai entrar na frente. O pastor não vai entrar na frente. Deus vai tratar. E Deus pode tratar de várias maneiras. Na igreja de Corinto, o cemitério estava cheio. Porque Deus puniu. Porque perdeu-se temor pelas coisas de Deus. Culto, gente andando para lá e para cá, gente gritando, e gente dispersa olhando no celular. Meus irmãos, que isso? Cuidado, reverência, temor. Você está num culto, você não está no boteco. Cuidado. Uma outra característica: perda do temor a Deus. E Deus disciplina sim. 1 Coríntios capítulo 10 ele fala: as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, quando Deus livra o pessoal do Egito e eles começam a ter irreverência para as coisas de Deus, e Deus vai lá e pune com a morte aquele povo. O apóstolo Paulo fala: essas coisas serviram de sombra, de exemplo para vocês, crentes. Sexta e última: falta de vontade para o serviço evangelístico. Igreja que não evangeliza. Isso é um pecado de todos nós, eu acho. Infelizmente. A igreja que tem verdadeira espiritualidade tem vontade de evangelizar, de espalhar a boa nova. Tem vontade de se entregar à boa nova. Então ela está sempre falando da palavra de Deus para alguém, comunicando a palavra de Deus para alguém. Foi isso que aconteceu com o início da igreja. Os discípulos receberam o Espírito, e o texto diz: para que eles receberam o Espírito Santo? Para ficar dentro da igreja sem fazer nada? Não, o texto diz:
para que sereis minha testemunha em Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. É para isso que o Espírito Santo vem, para que você carregue Deus para outra pessoa. Esse é o serviço evangelístico. Muitas das vezes nós temos amigos, parentes que precisam de ouvir o Evangelho, que estão na corda bamba, em cima do abismo. Nós fechamos os nossos olhos e fingimos que nada está acontecendo. Então somos tímidos. Muita gente acha que quando o texto diz assim, os tímidos não entrarão no reino dos céus, a pessoa acha que está falando da personalidade, aquela pessoa que é mais tímida, né? Muita gente acha assim. Mas o texto está falando de timidez no sentido de a pessoa é tímida na personalidade. Não está falando disso. Está falando de timidez no sentido de ser covarde. Na hora que você precisa anunciar a mensagem, você se retrai, você é tímido, você se fecha. É isso que o texto está dizendo. E é isso que muitos de nós perdemos. Infelizmente. Essas são algumas das características que regem a vida de uma espiritualidade saudável, alguém que tem relacionamento com Deus. Cabe a você, cabe a mim examinarmos, cada um de nós. A palavra mesmo, ela nos julga, ela me julga, ela te julga, e ela demanda uma resposta. Cristo demanda uma resposta. Veja as consequências disso, verso 5. O que eu tenho que fazer então para que a minha vida melhore? O texto diz o que você tem que fazer. Olha aí comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Trazer à memória o que aconteceu, que no meio do caminho eu fui tropeçando. Eu fui ficando cada vez mais incrédulo, um crente fraco. O que aconteceu? Lembra-te, traz à memória onde caíste. Traz à memória. E faz o quê? E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Lembrar de onde caiu e arrepender. Não é simplesmente arrepender de falar, Deus, eu estou errado mesmo, também. Mas arrepender e praticar as primeiras obras. É esse arrependimento que traz mudança. É isso que João Batista dizia para os fariseus. Eles iam lá ver João Batista pregando e batizando. João Batista fala: arrependei-vos aí e mostreis frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mostrem que vocês estão arrependidos pelos seus frutos, não pelo que vocês dizem. Esse é o arrependimento que a igreja tem que trazer sobre si. Eu tenho que lembrar onde eu caí, eu tenho que me arrepender, mas eu tenho que voltar a praticar as primeiras obras. E eu quero encorajar você. Se você se sente um cristão fraco, se você se enquadra nessas características aqui, existe esperança. Existe possibilidade de restauração. Você tem a chance hoje de voltar a ser um crente intenso, zeloso, voltar ao primeiro amor, diz o texto. Você tem essa chance hoje. Basta você se arrepender e buscar as primeiras obras. Se isso não acontecer, meu irmão, olha o que o texto diz: se não fizer isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal, o texto no capítulo 1 já diz, ele traduz o que é castiçal, é a igreja. E Jesus diz isso: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a praticar o primeiro amor, o castiçal será removido de vós. A igreja será então removida de Éfeso. A igreja vai definhar até morrer. Vai ter um processo de sepultamento espiritual, de morte espiritual. Se vocês não se arrependerem e voltarem, a igreja de Éfeso será arrancada. É assim que Cristo diz. E aqui cabe o nosso cuidado como igreja. Nós
Nós não podemos deixar o nosso castiçal ser arrancado. Ah, mas a igreja está definhando, a igreja está perdendo membros. Seja você o membro intenso, arrependido, que pratica as primeiras obras, que tem zelo na vida pessoal e nos cultos. Seja você esse membro. Seja eu esse membro. Nós temos que parar de reclamar da igreja diminuindo. A gente tem que começar a buscar a nossa vida espiritual crescendo. Quando a gente fizer isso, aí sim Cristo prosperará na nossa igreja. E essa é a reflexão que nós temos que trazer para a nossa igreja. Nosso cristianismo está fraco, irmãos. Você vê os homens do passado, você não acredita. Como era a igreja, eu comentava com o Thiago na segunda, que quando os morávios no movimento pietista no século XVIII foram alcançados, eles simplesmente fizeram uma torre de oração. Essa torre, os irmãos eles se intercalavam. E quando um parava de orar, o outro começava a orar. Durou quase 111 anos. Mais de 100 anos de oração. Você imagina isso, uma igreja orando por mais de 100 anos? Rapaz, o negócio é fantástico, né? E a gente com preguiça de orar. Os caras orando 100 anos e a igreja com preguiça de levantar e orar 2 minutos. Cara, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Tem alguma coisa de errado, não é possível. Os irmãos, para evangelizarem nas ilhas britânicas, eles queriam lá nessas ilhas evangelizar os escravos. E o dono dos escravos falou: vocês não podem ir. Cristãos não podem entrar aqui. E ele não gostava de cristão mesmo, era ateu. Sabe o que os irmãos fizeram? Beleza. Vou me vender como escravo. Ele se entregava como escravo. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Os relatos são impressionantes. Eles se despediram dos irmãos e iam embora. Foram escravos. Para evangelizar os outros escravos. E nós, com medo de abrir a boca num país livre como esse para falar de Cristo. Que vergonha. Que vergonha. John Wesley uma vez, não é o John Wesley está nos braços da Depinha, não. Tomara que ele seja como o John Wesley mesmo. Uma vez ele gostava de pregar a cavalo, né, o John Wesley. Então ele passava indo por toda a Inglaterra de cavalo e pregando nas ruas, assim, nas praças, uma coisa muito incrível. E o país foi realmente avivado pela pregação de John Wesley. Mas teve certa vez que ele disse: Jesus, não estou sofrendo nada, está tudo muito bom, está ótimo, tem uma coisa errada acontecendo. E aí no mesmo momento ele tomou uma pedrada no meio da testa. Uma pedrada, sabe? Ele deu glória a Deus. E Cristo diz, né? Bem-aventurado quando sofreres pelo meu nome, quando fores injuriados, né? Exultai, porque assim fizeram com os profetas. Irmãos, a gente está longe demais. São milhas de distância no cristianismo verdadeiro. Cristianismo, como eu sempre digo, não é anestesia. Não é.